Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, informações valiosas, importantes para você que está lidando com adolescentes. Esse é o nosso tema, lidando com adolescentes. O que é a adolescência, como é que ela funciona, quais são as fases, como é que eles reagem, tudo isso nós estamos abordando já num vídeo inicial, o vídeo número 1 e agora o número 2 nós vamos continuar. Nós já iniciamos o vídeo anterior falando sobre a pré-adolescência, falamos sobre o que é adolescência, o que surge com a adolescência, o que é a pré-adolescência, as alterações que acontecem com os nossos quase jovens, né? E agora nós vamos adentrar na segunda fase da adolescência, chamado de média adolescência. O que é a média adolescência? Esse período que vai dos 12 anos até os 18 anos, segundo os especialistas. Esse período, querido, preste atenção, a média adolescência traz poucas alterações físicas, porque geralmente essas transições já aconteceram de forma biológica, corporal, física, mas o adolescente precisa se adaptar a essa nova identidade que ele deixou da fase infantil e agora está adentrando na fase da maturidade, da fase quase adulta, já que agora ele é uma pessoa com um corpo de adulto. E todas as alterações mexem com tudo, obviamente, dos nossos adolescentes. Os impulsos sexuais tornam-se mais intensos nessa fase dos 12 aos 18 anos, especialmente nos rapazes. E o controle é difícil por causa da pressão dos colegas, da forte necessidade de intimidade e das tentações de uma sociedade hedonística, erótica, que não considera o autocontrole como importante e nem como possível. Ou seja, o resultado disso é o aumento extraordinário do número de adolescentes sexualmente ativos, inclusive os que frequentam às vezes até as nossas igrejas. E o inacreditável aumento do número de adolescentes grávidas, e o que acaba gerando uma série de dificuldades no seio da família, na vida da própria adolescência e na sociedade de maneira geral. E nós precisamos aprender a lidar com essa questão da gravidez na adolescência. Ou seja, os colegas que já eram muito importantes na pré-adolescência, dos 10 aos 12 anos, assumem uma importância ainda maior agora que o adolescente procura escapar das influências, valores e controle dos pais. A família ainda está provendo dinheiro, transporte, um lugar para morar, mas os adolescentes geralmente começam a criticar os valores dos pais e não querem sair com eles para a igreja, passar férias ou fazer compras. A comunicação em casa pode ser mínima, às vezes estremecida, mas eles passam muito tempo sonhando acordados e no telefone falando com os amigos. Há um grande desejo de serem aceitos, de se identificarem com a linguagem, com os ídolos, né? Ídolos diversos da música, do cinema, da televisão, com a música de maneira geral também. Há uma identificação musical, a maneira de se vestir, as formas de diversão da própria juventude. E aí surgem, né, o namoro e outras formas de relacionamento com o sexo oposto começam a se tornar muito importantes. E os rompimentos aqui afetivos começam a ser bastante dolorosos na vida do médio adolescente, 12 a 18 anos. Então, durante esse período, há 3 influências muito importantes que surgem: o sexo, as drogas e veículos motorizados. Ou seja, são 3 influências que podem adentrar na vida do jovem. Cada uma dessas se relaciona com pressões dos colegas, mudanças físicas, inseguranças e formação da própria identidade do adolescente. A necessidade de amor, aceitação, vou repetir, amor, aceitação e a influência dos hormônios sexuais, a liberdade sexual da nossa sociedade hedonista e a relativa facilidade de conseguir privacidade, geralmente, por exemplo, num carro, fazem com que a relação sexual seja uma experiência comum na adolescência, embora geralmente acaba produzindo dentro deles culpa, autocondenação e às vezes até uma gravidez indesejada. O uso das drogas, inclusive o álcool exacerbado, sempre caracterizou os adolescentes. Eles começam a se descobrir nesse mundo do álcool, né? Principalmente aqueles que procuram uma experiência diferente.
querendo fugir de problemas de ansiedade, do tédio, ou querem se sentir aceitos por colegas que acabam usando drogas, tanto drogas ilícitas, né, maconha, cocaína, essas coisas, crack, etc, LSD, todas essas drogas que existem hoje, metanfetamina, como também o álcool em excesso acaba se tornando uma drogadição e gerando uma série de transtornos na vida dos nossos adolescentes. Os carros e motos acabam aumentando também as chances de esse adolescente ser aceito pelo grupo e também acaba proporcionando um meio de expressar poder e diminuir a sua insegurança pessoal. Então, algumas observações foram feitas por exemplo, alguns psiquiatras, né? Um psiquiatra, Armand Nicole, da Universidade de Harvard, ele fez algumas informações importantes que nós vamos descrever aqui. Pode ser que você não concorde inteiramente com ele, mas as suas observações lançam uma luz instigante sobre as necessidades dos indivíduos durante a média adolescência, que vai dos 12 aos 18 anos. Olha o que ele diz, esse psiquiatra Armand Nicole de Harvard. Ele diz assim: sair por aí de moto ou de carro em alta velocidade dá ao adolescente a sensação de estar progredindo, realizando alguma coisa e se esforçando, mas na verdade essa sensação é falsa. É um substituto pobre para o esforço concentrado. Correr de moto no meio da noite alivia a ansiedade da rejeição ou fracasso, mas não muda muito as condições que causam a ansiedade, a raiz do problema chamado ansiedade. Uma corrida barulhenta, de tirar o fôlego, acaba aliviando a preocupação com as provas, por exemplo, na escola, mas não ajuda quase nada a se preparar para elas. A moto estimula o instinto sexual e até ajuda o adolescente a se aproximar, às vezes, de uma garota que ele está interessado, mas contribui muito pouco para que ele forme um relacionamento significativo com ela. A moto ajuda a extravasar a ira, mas as tendências destrutivas desses adolescentes fazem com que uma máquina que corre a 200 km por hora não seja o meio mais adequado de se adaptar às circunstâncias negativas do ambiente. Então, foi isso que ele falou, e é bem interessante a gente pensar sobre isso. São formas de se extravasar, mas não de resolver o buraco e a lacuna na alma dos nossos adolescentes. O que se esconde por trás do permanente interesse pelo sexo, pelas drogas, pelos veículos, colegas e independência? É o que? É a pressão de enfrentar os importantes desafios quanto ao futuro que eles têm à frente deles. E entre eles o de escolher, por exemplo, uma faculdade ou procurar um emprego, sair de casa, assumir responsabilidades por seus atos, ou resistir às tentativas sutis, muitas vezes inconscientes, que os pais fazem para manter o filho dependente ou perto da sua casa. Ok? Então essas são as principais características da fase da média adolescência, dos 12 aos 18 anos. Agora surge a pós-adolescência, que é acima dos 18 anos, adentrando na segunda década, que é a partir dos 20 anos e aí para cima. Pós-adolescência é um período que se inicia ao final do ensino médio, em que o jovem não é nem criança nem adulto e tem que enfrentar a tarefa de entrar confortavelmente na sociedade adulta, assumir responsabilidade de adulto, tornar-se independente e adotar um estilo de vida próprio, independente dos pais. Planejar o seu futuro, continuar os estudos, escolher um companheiro ou uma companheira, né, um namoradinho, namoradinha, iniciar uma profissão, são tarefas que consomem tempo e energia. E esses desafios do início da fase adulta nós vamos falar em outros vídeos posteriores, ok? Então, para um observador externo, ou um pastor, conselheiro, educador, muitos comportamentos dos adolescentes talvez não façam sentido. Podemos entender, por exemplo, a vacilação, né? Esse vacilar entre a maturidade e a imaturidade. A maioria de nós já passamos por isso. Você sabe, você já passou pela adolescência, você sabe como vacila, né? É uma espécie de gangorra aqui entre a maturidade e a imaturidade. Mas nós lembramos que raramente conseguimos compreender a natureza dessa adolescência e principalmente o final dela, até nós reconhecermos que os jovens precisam responder
pelo menos a 4 questões fundamentais nessa fase da vida. Ou seja, em primeiro lugar, está a questão da identidade. Vou repetir, a identidade é a primeira questão fundamental nessa fase de vida pós-adolescência. Ou seja, responder a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Ou seja, bem cedo na vida, as crianças imitam e se identificam com seus pais e familiares. Mais tarde, acabam adotando como modelo os adultos que admiram e desenvolvem relações com crianças da mesma idade e depois, pelo menos na nossa sociedade, lutam para desenvolver seus próprios conceitos, singularidades, valores e identidades. Para muitos, este pode ser um tempo de busca interior, ansiedade, confusão, experimentação de estilos de vida e comportamentos desorientados. Em segundo lugar, está a questão, além da identidade, que é a primeira questão, a segunda questão são os relacionamentos. Ou seja, precisam responder a seguinte pergunta: o que eu faço para me relacionar bem com outras pessoas? E a resposta é: além de desenvolver relacionamento com pessoas de ambos os sexos, os adolescentes precisam, aprender a como se ajustar à sociedade e como alterar a sua ligação com os pais para diminuir a dependência deles e alcançar a tão sonhada independência financeira, emocional, espiritual, psicológica e assim vai. Ou seja, as paixões adolescentes, os conflitos de autoridade, o envolvimento, às vezes, infelizmente, com gangues, com pessoas criminosas e assim vai, relações sexuais ilícitas, a admiração por ídolos da juventude, os melhores amigos que surgem, os desentendimentos, a resistência, as sugestões dos adultos, a sujeição às pressões do colega na faculdade, na escola e assim vai, podem refletir tentativas de aprender habilidades sociais e construir ligações significativas com outros indivíduos. E aí surgem as suas primeiras relações realmente significativas ao longo da sua vida. Terceiro lugar, terceiro princípio que vem nessa fase da pós-adolescência é que o adolescente está preocupado com o futuro. Ou seja, a pergunta que surge é: qual é o meu lugar? Para onde estou indo? Qual é o meu lugar? E a resposta a essa pergunta depende até certo ponto do nível socioeconômico, dos traços de personalidade, das oportunidades que surgem, das capacidades, dos valores e das expectativas da família. Ou seja, escolher uma profissão pode ser uma decisão difícil. E os adolescentes, assim como as pessoas nos 20 ou 30 anos, muitas vezes fazem várias tentativas de decolarem até acertar na sua vida profissional. Como os jovens também são idealistas, sonhadores e às vezes super otimistas, podem fazer tentativas que não têm a menor chance de sucesso e pode surgir a frustração. Isso provoca a frustração. Pode surgir o pessimismo também, começar a olhar a vida de maneira cinzenta, ruim, de bad, E a necessidade constante de estar reavaliando as suas escolhas vocacionais, profissionais, missionais, vocacionais aqui. Então, em quarto lugar, surge uma outra questão, a questão da ideologia. Ou seja, surge a seguinte pergunta: eu acredito em quê? Ou seja, a sua filosofia de vida, ou seja, a sua ideologia de vida. Em que eles acreditam? É uma outra pergunta que surge, a quarta questão elementar e fundamental nessa fase de transição entre a adolescência e a fase adulta. Então isso inclui aqui, obviamente, os fatores religião, morais, éticos e vai mais além dela. Ou seja, os adultos podem não estar dispostos ou não serem capazes de dar respostas satisfatórias aos adolescentes, mas os jovens têm perguntas sobre vários assuntos que são inquietantes. Por exemplo, por que há tantas pessoas famintas no mundo? São perguntas que surgem nessa fase. Por que tem gente que vive na miséria enquanto outros ostentam suas riquezas? Por que o desarmamento nuclear não acontece? Será que as posições religiosas ou políticas de seus pais estão mesmo certas? Por que é errado fazer sexo antes do casamento? Por que a Bíblia e o governo são fontes de autoridade? Por que as pessoas devem ir à igreja? E em suas tentativas de descobrir em que acreditam e o porquê,
os jovens sempre fazem perguntas difíceis às gerações posteriores que estão geralmente no controle e no governo das sociedades. Enquanto procuram respostas, os adolescentes desenvolvem seus próprios valores, crenças religiosas e filosofias de vida. É a fase onde começa a se definir essa plataforma ideológica. Então, muitas vezes a sociedade e a geração mais velha pouco fazem para esclarecer valores e dar uma ajuda prática para os adolescentes. Talvez não seja também surpreendente que muitos adolescentes lutem com a sensação de um vazio interior, se sintam às vezes confusas e experimentem tensões interpessoais e ansiedade. Daí a importância dos pais aprenderem o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, Efésios 6:4, mas criai-os na disciplina, na admoestação e no temor do Senhor. Cabe a você, pai, compreender os seus filhos. Pai, mãe, compreenda os seus filhos, procure responder os seus anseios, procure de alguma maneira ajudá-los a criarem uma vida disciplinada, madura, responsável, na admoestação, no temor e na graça do Senhor Jesus. Vou repetir, Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, a raiva, o ódio, o ressentimento, a quebra e a ruptura entre as duas gerações, mas sim criai-os na disciplina, no amor e na admoestação do Senhor. Tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a adolescência. E nós vamos continuar falando mais sobre lidando com adolescentes, ok? Esperamos trazer algumas ferramentas importantes para que você possa compreender seu filho, adolescente, passar por essa fase da maneira mais tranquila, sossegada, abençoada possível. Que Deus abençoe a sua vida e seu coração, você que é pai, educador, pessoas que se relacionam ou lidam com adolescentes. É muito importante nós compreendermos eles e as suas transições nessa fase tão importante da vida, como nós já falamos, tá bom? Deus abençoe, um abraço do pastor Giovanni, a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém.